Olá, como estão? Espero que bem. Então, primeiro, nesse vídeo aqui, a novidade é a caneca da Epocare, Filosofia Clínica. Agora, então, o vídeo tem a sua própria caneca, né, da Epocare Filosofia Clínica. Dentro de 2024 aí, é uma pequena novidade, mas a Epocare está aí tentando inovar, né, fazendo a programação de verão da Epocare 2024, com 6 ou 7 mini cursos de introdução. Não vou dizer que são gratuitos, são através de contribuição espontânea, mas a contribuição espontânea tem os dois lados, né? A pessoa paga o quanto que ela decidir pagar, que ela quer, pode, ou o quanto que ela valorou, né, de valor teve para ela esses mini cursos, ou inclusive como a contribuição é espontânea e não obrigatória, ela pode simplesmente não pagar e vai ter acesso às informações ao minicurso de introdução igual, da mesma forma, né, com o mesmo empenho, a gente vai fazer como se estivesse fazendo para quem contribuísse. Então, essa é uma inovação da Epocare esse ano, fazer a contribuição espontânea nessa programação de verão. Hoje já estamos da metade para o final. Ontem foi o curso sobre introdução ao estoicismo, como compreender o estoicismo sem modismos. Continua na semana que vem com filosofia para terapias, que vai ser uma abordagem de temas, autores ou conceitos que estão muito próximos da existência, mas que são filosóficos, como se fosse uma filosofia da existência, né? Então, trazer autores ou conceitos que partem da existência para o filosofar. E nesse sentido de partir da existência, fala muito de nós, fala muito da nossa vida, do nosso mundo. Muitas terapias, explicitamente ou não, têm a sua fundamentação em alguns desses conceitos para suas terapias psis ou não psis, outras terapias filosóficas. E a filosofia clínica, como filosofia clínica, também bebe da fonte da filosofia. Então, é um mini curso de 2 encontros para falar sobre alguns desses autores, alguns conceitos ou teorias a respeito da existência na ótica da filosofia. Não da filosofia clínica, da filosofia. E o outro mini curso vai ser sobre o filosofar, praticando o filosofar. Nós vamos então, com o grupo que estiver presente, escolher um tema e vamos fazer um ambiente propício ao filosofar. Argumentos, premissas, justificativas, argumentações, pró-argumentações, tese, antitese, síntese. Sim? Então vamos fazer o que é o filosofar. E não vai ser um minicurso de teorias filosóficas. Vai ser o filosofar em sua própria prática, ou como se diz, o ato filosófico. Então, essa é a primeira novidade aí do ano da Epocare. Vai haver ainda outras novidades, como a primeira live no YouTube da Epocare, com as pessoas podendo participar ativamente, diretamente na live, é uma live, não vai ser uma gravação como essa aqui, vai ser uma live. Estamos vendo ainda com as pessoas, os convidados, para que a gente possa fazer essa live diretamente anunciada aí pela Epocare, para que as pessoas participem. Vamos fazer também o primeiro conteúdo para podcast, exclusivo para podcast, porque os podcasts são os áudios dos vídeos aqui gravados pelo canal do YouTube. Mas então vamos dar vida, porque por incrível que pareça, as mídias sociais de alguma forma chegam a muitas pessoas e os podcasts chegam, parece que estão chegando depois de não faz um ano que eu dou com podcast, eu acho, a Epocare, e ela está chegando a bastante gente. Então vamos dar mais vida aos podcasts, fazer conteúdos exclusivos, sim, para o podcast. Outra novidade que vai surgir aí no meio do caminho são mini cursos, não só mini cursos, agora vão ser cursos, né, de introdução, não mini, de 12 aulas mais ou menos, 12 encontros, mais ou menos 8 a 12 encontros, desses mini cursos que estamos fazendo, que as pessoas estão avaliando, porque é uma avaliação, e que pode se tornar aí um pequeno curso de extensão, né? Desses vários assuntos, tanto de filosofia quanto de filosofia clínica que a Epocare traz.
E também mais uma novidade vai aparecer daí durante o ano, é o novo formato da formação em filosofia clínica, né? Estamos trabalhando aqui, conversando, para propor um novo formato mais dinâmico, né, mais a ver com cada procura dos objetivos que as pessoas procuram os cursos. Nós já fazemos isso, né? Nós fazemos a formação para pessoas individualmente, nós já temos essa maneira de personalizar a formação, não é só em grupo, pode ser individual e vai se uma ou duas vezes por semana, né? Nós já temos essa flexibilidade, mas vamos fazer ainda mais. Nós vamos tentar dar uma cara mais flexível e também mais a ver com o que as pessoas procuram na formação, porque podem procurar ser terapeutas, podem procurar ter informações, podem procurar a filosofia clínica para ajudar nos seus trabalhos que já existem, podem fazer a formação para ajudar nas suas outras terapias que já têm, né? Então a gente vai modificar e vamos anunciar modificações na formação de filosofia clínica, né? E aí outras que vão aparecendo. O blog, livros lançados na Amazon sobre vários assuntos que a gente trabalhou aqui nos minicursos vão acabar se transformando em mini livros, ou, né, 60, 80 páginas, que vão ser lançados na Amazon. Já tem lançado o Ser Terapeuta e já tem lançado o Antipsiquiatria, esse é um livro um pouco maior, o ensaio a partir da perspectiva da filosofia clínica, então a antipsiquiatria já está também na Amazon. Então muita coisa ainda vai acontecer esse ano e mais essa mini surpresa que é a caneca então da Epocare Filosofia Clínica aqui para os vídeos. Muito bem, então vamos ao assunto de hoje, já depois de um roteiro de 6 minutos aí. Hoje vamos falar sobre o tempo, né? Falar sobre o tempo. Obviamente que o que me interessa aqui é falar sobre o tempo em filosofia clínica, mas falar sobre o tempo não é uma coisa fácil, né? Alguns dizem que a gente tem tanta dúvida, é um assunto tão aberto até hoje, tanto na filosofia quanto na física, por exemplo, exatamente porque nós não conseguimos nos distanciar suficientemente dele. Tem um ditado que diz que quem menos sabe da água é o peixe, né? Então pode ser que aconteça um pouco isso com o tempo. Não temos capacidade suficiente de ter um distanciamento para poder transformá-lo em um objeto de pesquisa, né? Embora estejamos completamente imersos nele. Bom, é só ler Ser e Tempo, em Heidegger, né, um dos grandes filósofos aí que falou sobre o tempo de várias maneiras. Então, o tempo pode ser visto através aí da física, né? A relatividade geral de Einstein. O tempo ali tem um outro sentido, um outro significado que o tempo que a gente usa aqui no nosso dia a dia, né? O espaço-tempo para Einstein é um conceito único que tem uma outra perspectiva, um outro uso, né, e uma outra maneira de compreendê-lo. Mas ali se fala sobre o tempo, sobre a velocidade do tempo, sobre a possibilidade de o tempo andar mais devagar quanto mais se aproxima a velocidade da luz. Bom, ali tem toda uma noção temporal do tempo, né, na física. A física também traz a noção de tempo através da segunda lei da termodinâmica, da entropia. Ali ela fala um pouco sobre a flecha do tempo, né? Então, quer dizer, o tempo tem um sentido, tem uma flecha. E isso se mostra na termodinâmica pela assimetria temporal. Essa assimetria se dá na diferenciação dos objetos, do comportamento dos objetos entre o passado e o futuro. A gente consegue montar uma xícara aqui, né? Uma taça, uma caneca, por exemplo, de argila e ver o processo de formação dessa taça, dessa caneca de argila. Tem um processo que era o início até ela se formar. Quando ela cai no chão e quebra, a gente nunca vê, na realidade, essa xícara, depois de quebrar, voltando a formar-se como ela era. A gente nunca quebra um ovo, ele volta a ser o ovo que estava dentro da casca. Há uma assimetria entre o passado e o futuro. A flecha do tempo está direcionada para o futuro. Então, a física trabalha, né, muito brevemente aqui falando com a questão do tempo, sim?
de uma forma específica, né, mas que também nos envolve o nosso mundo, os objetos. A física quântica também vai falar do tempo de uma outra forma. Bom, a filosofia também fala do tempo. Muitos grandes filósofos falaram do tempo. Acabei de citar um aqui, o Martin Heidegger, né? Mas, por exemplo, a filosofia pode, também na questão da flecha do tempo, a gente pode se perguntar se é o tempo que se move ou nós que nos movemos em direção no tempo, né? O tempo que se move em direção a nós. A gente pode pensar, por exemplo, a minha morte está anunciada, né? Ela existe, ela está no futuro. Minha morte já está no futuro. Como e quando, ainda não sei, e nem sei se estão determinadas ou definidas, mas ela está lá. A pergunta é o seguinte: a minha morte, que já está no futuro, em algum ponto está determinada no futuro, em algum momento, em algum lugar, de algum jeito, ela que está chegando perto de mim, à medida que eu vou vivendo, ela vai chegando mais perto de mim, até o momento que ela me encontra, ou ela está parada no futuro, e eu que vou vivendo no fluxo do tempo vou acabar me encontrando com ela. São duas maneiras de enxergar o fluxo do tempo. Essa segunda, de pensar que o futuro está lá na frente, minha morte está lá na frente, me esperando que eu a encontre, é uma maneira subjetiva de ver o tempo, a partir do nosso movimento. E a outra seria uma forma objetiva de ver o tempo. É ele tentando compreender essencialmente como funciona a temporalidade do tempo, tentando dizer que ele é que se movimenta em direção a nós. Né? Então, grosso modo, também teria uma forma subjetiva, objetiva, de a gente pensar o tempo. Eu tenho aqui um livro muito interessante, me interessa muito esse assunto do tempo, obviamente, acaba indo para uma metafísica e uma ontologia. Mas esse cara que ele fala do tempo de uma maneira muito interessante, muito simples. Falar do tempo é uma coisa complicada, né? Porque tem muitos conceitos metafísicos, muita abstração. Então, esse cara, deixa eu pegar aqui o nome direitinho dele, que é J. Ellis McTaggart, tá? De 1900 e alguma coisa, né? Não sei se é de 1800 ou começo de 1900. Acho que o livro aqui foi editado em 1920 e poucos, tá? Ele fala aqui sobre, esse é o segundo volume do livro, que fala sobre a existência e sobre o tempo. Capítulo 33 fala sobre time, tempo, né? E ele aqui, eu até fiz uma anotação, deixa eu pegar aqui o meu rascunho, ele identifica o tempo no que ele chama de séries, né? Então ele vai dizer assim, o tempo pode ter uma série A e uma série B. Ele vai no livro, até eu acho que a série N, quer dizer, muitas maneiras de compreender o tempo, né? Subjetivamente, objetivamente, né? Mas a e B é o que nos interessa só para dar uma introdução. Ele fala que a série, o tempo é uma série, a série A seria, não, o tempo não é uma série, uma série A de compreender ou ver o tempo, uma série A seria o tempo como passado, presente e futuro. Pensar o tempo como passado, presente e futuro é compreender que há mutações, que há movimento no tempo. Por quê? Porque o passado, ele não é estático. Ele se torna mais passado com o passar do tempo. Sim? Quanto mais eu envelheço, quanto mais eu ando na flecha do tempo para o futuro, o passado mais passado se torna. Então, ele não é fixo no fluxo do tempo, pensando em fluxo temporal. O presente se torna passado. E o futuro se torna presente. Ou o presente se torna futuro. E o futuro se torna presente e depois se torna passado. Então, nessa série de perceber o tempo através do presente, dos conceitos de passado, presente e futuro, ele chama de série A. É uma série que dá conta da mutabilidade do tempo, do movimento. Né? Então, a série B, por exemplo, seriam os conceitos de antes, a posição atual e o depois. E essa é uma série que é permanente, porque o antes sempre vai ser antes da posição atual e o depois vai ser sempre depois da posição atual. Não há ver a série como uma sucessão de antes, a posição atual e o depois, a partir dessa percepção do fluxo do tempo, o que aconteceu antes de hoje nunca vai passar para depois. O que é agora
nunca vai ser depois. E o que é depois nunca vai acontecer antes. Então, essa seria uma outra forma, né, de compreender o fluxo do tempo através desse filósofo fantástico. Vale a pena ler esse livro, é muito difícil, eu tenho aqui em PDF, porque são livros raros que a gente consegue aí pesquisando. J. Ellis, com 2 L's, McTaggart, com 2 G's. Né? Então, bom, aí temos mais uma maneira de pensar filosoficamente o tempo, né? O infinito. Muitos físicos, por exemplo, dizem que o Big Bang, né, a teoria da evolução, a teoria do Big Bang, ele não explica o início do tempo, a criação do universo, nem o início dos tempos. Eles falam que a teoria do Big Bang ela explica a expansão do universo a partir daquele momento. Ele não explica o início do universo, porque o tempo anterior ao Big Bang não é físico. Aí é metafísico. Então os físicos não entram nessa discussão. Aliás, a física, né, é muito interessante porque, por exemplo, a filosofia não precisa de uma certificação empírica, uma prova empírica para suas asserções. Ela funciona num registro abstrato lógico, sim? Mas ela não pode desconsiderar certas descobertas científicas, por exemplo, a respeito do tempo, porque ela não pode contradizer o real. De alguma forma, em filosofia, mesmo na metafísica do tempo, o juiz último da verdade do conhecimento é o real. Não é abstração filosófica. Ela pode ajudar a compreender aquilo que ainda, ou que por muito tempo, que nunca uma ciência empírica possa provar, como qual era o tempo anterior ao Big Bang. Mas se por um acaso um dia alguma prova aconteça, física, científica, a filosofia tem que contar isso para a sua reflexão filosófica. Então ela não precisa da prova, mas ela não pode simplesmente, por pura abstração, dizer que ignora as provas científicas de como funciona o corpo, de como funcionam os astros, de como funciona a Terra, de como funcionam as águas, de como chove. Ela não pode fazer uma abstração da chuva e achar que isso, porque já está mais do que provado cientificamente por anos e anos de pesquisa como ocorre esse fenômeno. Não, mas eu sou filósofo, eu posso viajar na maionese. Esse é um dos problemas da filosofia. Então a filosofia não pode perder, né, de alguma forma, antes ou depois ou durante da sua reflexão, o juiz último é o real. Sim? Bom, então o tempo é uma dessas abstrações, né, que ao mesmo tempo se trabalha com questões físicas dos corpos e com abstrações. E tem aí uma fronteira tênue, às vezes uma fronteira borrosa, entre física, o tempo da física, e o tempo, né, da filosofia. E ainda tem o tempo subjetivo, que é o que nós vamos entrar agora quando a gente entra na filosofia clínica. Para a filosofia clínica, há duas noções de tempo. O tempo objetivo do relógio. Agora estamos no campo da existência, né? Saímos da metafísica e saímos da física. Estamos no campo do existencial, da existência. Nesse campo da existência, a filosofia clínica considera a temporalidade de dois aspectos, basicamente. Pode haver outras nuances e matizes, mas basicamente de duas maneiras. O tempo objetivo, que é na existência, o mundo da existência, do relógio, do compromisso, da agenda. Um gole aqui de chá. Ou então o tempo subjetivo, aquele que decorre da sensação que a pessoa tem nas situações, nos encontros, nas atividades que ela faz. E a gente sabe muito bem como isso ocorre, né? O tempo encurta quando as coisas estavam uma coisa que a gente está muito concentrado e com muito prazer ou muito envolvido nisso, e o tempo se torna longo, por exemplo, no tédio, que o Heidegger vai falar isso no Mundo Finito de Solidão, né, Conceitos Fundamentais da Metafísica, né, o tédio seria o tempo longo, né, aquele tempo que passa devagar demais. Mas é o tempo que passa devagar demais, ou somos nós, a nossa disposição que temos em relação às coisas, que faz com que tenhamos a sensação do tempo longo. Porque nós podemos nos entediar em um período de 4 horas, como põe Heidegger ali para esperar um trem, ou podemos nos entediar num tempo de 5 minutos. E podemos não ter tédio
como também diz Heidegger no exemplo ali, a gente passa uma noite inteira numa festa, uma quantidade de 10 horas, a gente está num lugar com muita atividade que nos interessa, a gente não se entendia nunca. E podemos nos entediar com um tempo curto. Então, esse é o tempo subjetivo, né? E a filosofia clínica trabalha em como a pessoa tem essa relação entre o seu tempo subjetivo com o tempo objetivo. Nem sempre essa categoria tempo, que é uma categoria dos exames categoriais e filosofia clínica, é a mais importante para as pessoas. Porque nós estamos aqui de novo no parâmetro, no âmbito da existência do mundo da vida e no âmbito fundamentalmente da filosofia clínica, da singularidade, como é para aquela pessoa. Não como é para a sua comunidade, não como é para a sua instituição familiar ou religiosa, ou seja o que for. Como é para aquela pessoa. Se a sensação que ela tem e como ela trabalha com o tempo é importante para ela, vai aparecer na narrativa dela. Por exemplo, o meu pai era um cara que tinha essa relação do tempo muito tranquila. Não era uma questão para ele o tempo. Ele gerenciava bem as suas atividades, mas quando ele conversava com eles, assim, uma vez perguntaram, mas Ney, o nome do meu pai, ele tinha não sei quantos anos, 50, 60 anos, se morresse agora, não, estou satisfeito, o meu tempo aqui eu soube aproveitar. Então, ele não era o cara apressado para que tinha que aproveitar muita coisa porque não aproveitou o tempo. O tempo para ele era uma questão resolvida. Então, dentro das questões existenciais do meu pai, o tempo não era uma categoria importante nas questões existenciais. Não que ele não existisse, não que ele não tivesse consciência, mas era dentro de uma questão existencial, o tempo não seria uma categoria predominante, enquanto que para outros, até eu lembro de uma partilhante minha, que o tempo era tão importante para ela, tão importante, aquilo tinha uma relação com a sua estrutura interna e com a relação do mundo tão importante, que ela tinha essa questão de estar sempre apressada, sempre atrasada para tudo, que ela ganhou um relógio uma vez e colocou na sala o relógio, esses de ponteiro, e que tem o ponteiro da hora, do minuto e do segundo, o segundeiro, né? Não é aquele segundeiro que anda pá, pá, né? Que anda e para, anda e para. Era aquele segundeiro que se mexe sempre, sabe? Ele tem os segundeiros que ele vai mais devagar, mas sempre, não para nunca. E ela ganhou o relógio, botou, botou na sala e quando olhou aquele ponteiro do segundo andando sem parar, começou a dar uma agonia, uma ansiedade, ela teve que tirar o relógio da parede, abrir o relógio, arrancar o ponteiro dos segundos para olhar só os outros, para não ver o tempo passando. Aquilo dava uma sensação horrível de ansiedade nela. Ou seja, para ela o tempo é uma questão, uma categoria muito importante nas suas questões existenciais. Né? Eu tinha uma outra partilhante que dizia assim: eu vivo no passado. Porque para mim tudo é para ontem. Ao contrário, né? Ela estava sempre apressada. Então a questão temporal era muito importante, o tempo curto, o tempo apressado. Outras pessoas que entram em terapia, eu já vi, já aconteceu comigo, de ter pessoas que a flecha do tempo, como a gente falou antes, está voltada para o passado. E assim é para elas. Tem que resolver coisa aqui agora, no presente, para um futuro. Ela vai para o passado. Não, peraí, deixa eu ver como é que foi antes, deixa eu lembrar como é que aconteceu na infância, se eu fiz isso alguma vez. E fica investigando o passado e vai para o passado. Enquanto não investiga o seu passado, como ela se sentiu, o conhecimento, ela não vai dar o passo no presente. A flecha dela está voltada para o passado. Tem pessoas que trazem o passado como uma mochilinha, sabe? Essas que o pessoal usa aí para correr, que põe as pedras dentro e põe um monte de coisa para fazer, que estão sempre com a mochilinha. Quem tartaruga? Tem pessoas que vivem com o tempo grudadinho nelas do passado. Não conseguem se desvincular dele. Isso não é um problema, é assim para elas o tempo. Mas quando houver um problema existencial, terapêutico, temos que considerar essa temporalidade, que o passado está presente. E que se ela se disser, para de pensar nisso, já passou, ela vai se ofender com você, porque para ela não passou. E nós temos também que ter uma noção, que eu digo as nuances e matizes do tempo, mesmo em terapia, que uma coisa é um evento que passou, outra coisa é o tempo desse evento. Algo pode ter acontecido no passado. Aconteceu, passou. Não vai acontecer de novo. Vamos lá, vamos pegar lá a série B do MacTaggart. Antes
agora e depois. Aconteceu antes, passou, tá lá, não vai voltar. Ou então na série A, o passado está inclusive mais passado, não vai voltar para o presente. Passou, o evento aconteceu e não vai voltar, porque a flecha do tempo da termodinâmica, na entropia, da singularidade já nos diz que a flecha é sempre para frente. Então, para que se preocupar, né? Não, não é assim. Porque o evento pode ter passado, mas o tempo do evento está comigo até agora. Entre ação e tempo tem uma diferença. Que às vezes as pessoas, obviamente, que não estão num processo terapêutico, de investigação terapêutica, não compreendem como uma pessoa pode ficar tão ligada a um evento que já aconteceu. Uma morte. Mas já morreu. Há 5 anos. Que tu está ainda aí conversando com essa pessoa? Está conversando com essa pessoa. A pessoa ainda existe no seu tempo. O tempo ainda não passou. E como é que pode o DSM, aqui fazer um parênteses aqui de antipsiquiatria no meio, definir tempo de um luto? Como pode alguém definir a temporalidade de um outro? Quem disse como o tempo deve andar? Quem disse que o tempo tem que ser rápido, ou curto, ou longo, ou pausado, ou intermitente, ou para frente, ou para... Quem tem o poder de dizer como o tempo tem que se comportar? E mais ainda, como alguém tem o poder de dizer como eu tenho que me comportar em relação ao tempo? E que se eu não me comporto dessa maneira, eu sou doente mental? Tenho um transtorno, uma desordem? Não cabe na minha cabeça alguém definir como eu lido com o meu próprio tempo. Sem nem perguntar para mim, sem nem saber da minha história. Bom, fecha parênteses. Então, a temporalidade em filosofia clínica tem suas nuances. E, obviamente, que na filosofia vai dizer, que a física vai dizer, que somos filhos do tempo, que moramos no tempo, que somos invadidos pelo tempo. Mas isso não quer dizer que a temporalidade, ou que a categoria tempo, seja importante da mesma maneira para todas as pessoas. Mas que é importante a gente perceber, logo no início da terapia, que a gente chama de exames categoriais, a gente perceber como a pessoa lida com o seu tempo subjetivo em relação ao tempo do relógio, o tempo da sociedade, das pessoas do mundo, é interessante saber. Ainda mais se quando a gente perceber mais adiante, a questão que ela trouxe tiver alguma relevância à questão temporal. Então, é importante termos muita atenção à questão da temporalidade. Mas não é uma definição filosófica, física e muito menos psiquiátrica ou de outra terapia que vai dizer como a pessoa deve se relacionar com o seu tempo interno em relação ao seu tempo externo. Então, para algumas pessoas, o relógio externo não interessa. Eu tinha um professor de filosofia que eu admirava ele, até nesse sentido, né? Porque nós temos uma cultura do tempo curto, da produtividade, uma coisa atrás da outra, né? E ele já naquela época dizia assim, já era essa coisa da produtividade, do consumo do tempo, né? Tempo é dinheiro, é óbvio que tempo não é dinheiro, não pode se relacionar uma categoria temporal incorpórea, como vão dizer os estoicos, ao dinheiro, que é uma coisa que é corpórea e que tem uma maneira de lidar com ele diferente. É óbvio que isso é uma metáfora ruim para definir o tempo, a nossa relação com o tempo, né? Uma metáfora que nos favoreça, né? Bom, esse professor estava conversando no intervalo, né, do café lá, da aula dele, desceu com a gente para tomar um cafezinho na cantina, na cafeteria, e acho que era quinta-feira a nossa aula com ele. Não sei o quê, muito trabalho, não sei o quê. Importante é ter trabalho. Sempre a pergunta, muito trabalho, como é que muito estressado, como é que tá? E a filosofia, estou dando aula em muitas faculdades. Não, estou só aqui nessa. Eu estou bem. Mas de ontem, o que o senhor fez à tarde? Ontem eu dormi. Foram 11 horas, acordei, li um livro, dormi às 11, acordei, almocei umas 2, 3 horas, estava tomando um vinho. 4 horas abri outro livro. De noite preparei a aula de hoje. E eu fiquei assim, espantado com a tranquilidade que ele falou e também com o meu espanto de ouvir aquilo. Como assim? Tomar vinho quarta-feira, 3 horas da tarde, dormir? Que isso? Vamos produzir, né? Meu pensamento dentro do fluxo dessa correria do tempo ocidental, fundamentalmente ocidental. E aí um colega perguntou, mas e professor, não vai procurar outro trabalho? Né? Imagina, vagabundo, né?
Mais ou menos isso que o meu colega disse. Ele disse, não, olha só, não é o calendário que manda em mim. O calendário define que horas eu bebo, que horas eu durmo, que horas eu leio e que horas eu tenho meus prazeres. Sou eu que defino. Essa é a questão temporal interna dele, que a relação com o tempo objetivo era dessa forma. E aquilo ali foi né, rompeu com mais né, a filosofia rompeu com muitos paradigmas e juízos que eu tinha a respeito das coisas. E ali foi mais né, a diferença extrema e o controle do tempo para não ser levado pela agenda, pelo calendário. E ele disse, é isso que vocês querem? Trabalhar o ano inteiro para tirar 15 dias de férias? É isso? É isso a vida. Vamos ler Alberto Camus, né? O mito de Sísifo, é essa questão, né? Então, a questão temporal aí, né, pulei aí para a filosofia, voltando para a filosofia clínica, a questão temporal aí, em filosofia clínica, como em tudo que acontece na terapia, absurdamente singular, tem a ver única e exclusivamente com aquela pessoa e como ela lida. Mas, obviamente, que nós, enquanto filósofos clínicos, vou tomar mais um gole aqui da caneca da Hipoqué, temos que estar atento a como a pessoa, né, se relaciona com o seu tempo interno e com o tempo objetivo. Muito bem, baita de um vídeo sobre o tempo. Só para finalizar, eu lembro de uma anedota que a gente fazia na faculdade também, que um professor foi falar, porque é isso que fala que esse McTaggart, sobre a irrealidade do tempo, né, metafísica. E teve um professor que foi falar, né, só falar uma palestra na minha faculdade, e estava lá no auditório, né, um cartaz do professor, palestra, o tempo não existe, duração 1 hora, só em filosofia, né, que tem essas contradições, né, então essa é a questão do tempo, né, então em filosofia clínica absurdamente singular, mas nós como terapeutas da filosofia clínica temos que estar atentos às categorias fundamentais da estrutura de pensamento, né, e uma delas é o tempo. Muito bem, se gostaram, não gostaram, dê like, dislike, né, compartilhem, ajuda o canal a chegar a mais pessoas, informações, a filosofia clínica, a filosofia, tudo que aqui a gente tenta passar. Sugestões, só colocar ali, comentar, ajuda bastante as pessoas poderem acessar mais esse canal. Então, valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.